Olá, tudo bem? Sou o Dr. Randall Carter. Na nossa aula de bioquímica de hoje, nós vamos começar o metabolismo de carboidratos. Na aula de hoje, nós vamos primeiro entender o que são os carboidratos e a sua importância em nosso metabolismo. Depois, iremos aprender sobre a classificação dos diferentes tipos de carboidrato. E, por último, vamos ver a digestão e a absorção de carboidratos no nosso metabolismo. Vamos começar então entendendo o que são carboidratos e a sua importância. Os carboidratos são a base da alimentação da maioria dos povos e são responsáveis pela maior parte de nossa ingestão calórica. Os carboidratos atuam principalmente como um combustível energético, como fonte de energia. Nós temos tecidos que precisam de muita glicose, como o cérebro, por exemplo. Ou nós temos também tecidos que só conseguem usar a glicose para fazer energia, como as hemácias, por exemplo. Os carboidratos também formam uma reserva de energia, o chamado glicogênio. Quando as nossas células alcançam a capacidade máxima de armazenamento de glicogênio, os carboidratos em excesso também podem ser convertidos em gordura para serem armazenados, mas isso nós veremos em uma aula futura. Muito bem, os carboidratos também garantem reações de síntese, as chamadas reações de anabolismo. Por exemplo, os carboidratos podem formar estruturas em nossas células, podem formar proteínas e também reservas de energia, como já vimos. E ainda, os carboidratos podem preservar proteínas, pois o consumo adequado de carboidratos ajuda a preservar as proteínas teciduais, por exemplo. Em condições normais, a proteína é vital para a manutenção, o reparo e o crescimento dos tecidos. Em um grau bem menor, atua também como uma fonte de energia. Mas em casos extremos de restrição alimentar ou em algumas doenças específicas, onde ocorre também a depleção do glicogênio, o nosso corpo pode usar proteína para gerar energia. Por isso que o carboidrato pode também preservar proteínas. E por último, veremos que as reservas de glicogênio são um determinante importante do desempenho no exercício físico. Uma dieta deficiente em carboidratos rapidamente leva à depressão do glicogênio muscular e hepático, e isso afeta negativamente o desempenho durante o exercício de curta duração ou atividades aeróbicas também mais intensas e prolongadas. Vamos iniciar, então, com considerações gerais sobre o metabolismo dos carboidratos. Como vimos antes, o carboidrato é a base da alimentação humana e é amplamente encontrado na natureza. Os carboidratos são formados por átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, que se combinam para formar uma molécula básica de carboidrato, um açúcar. Essa molécula vai variar de 3 até 7 átomos de carbono, que ligam o hidrogênio e o oxigênio por ligações simples. Com exceção da lactose e de uma pequena quantidade de glicogênio de origem animal, são os vegetais que constituem a fonte de carboidratos da dieta humana. As plantas têm a capacidade de sintetizar glicose, utilizando água e nutrientes do solo juntamente com o gás carbônico, o CO2, o dióxido de carbono. Na presença de luz, essas moléculas vão reagir com a clorofila para produzir a glicose, que através de outras reações pode formar o amido, a celulose, proteínas e aminoácidos que constituem também os vegetais. Os carboidratos são classificados pelo número de moléculas. O número de açúcares simples ligados em cada uma dessas moléculas é o que vai diferenciar cada forma de carboidrato. Assim, nós vamos ter os monossacarídeos e os oligosacarídeos, que são chamados também de carboidratos simples. E temos também os polissacarídeos, que são carboidratos complexos. Vamos ver agora os detalhes de mono, di, oligo e polissacarídeos para entender isso melhor. O monossacarídeo representa a unidade básica de um carboidrato. A glicose, a frutose e a galactose constituem os 3 principais monossacarídeos. A glicose, também denominada dextrose ou açúcar do sangue, consiste em uma molécula de 6 carbonos. Então ela é uma hexose,
formada naturalmente no alimento ou no corpo por meio da digestão de carboidratos mais complexos ou simples. Após sua absorção pelo intestino delgado, a glicose pode tornar-se disponível como fonte de energia para o metabolismo celular. Ela forma o glicogênio também para armazenamento no fígado e nos músculos ou em outros tecidos e ainda pode ser em gordura para uso subsequente como energia. A galactose, por sua vez, não existe livremente na natureza. Em vez disso, se combina com a glicose para formar o açúcar nas glândulas mamárias durante a lactação. O corpo transforma a galactose em glicose para usar no metabolismo energético, como veremos no futuro. A frutose, que é o açúcar das frutas, ou levulose, é o açúcar mais doce e é encontrado em grandes quantidades nas frutas e no mel, por exemplo. A frutose, semelhante à glicose, também serve como fonte de energia, porém, em geral, ela se direciona de uma forma mais rápida e diretamente no sistema digestório para o sangue, sendo convertida principalmente em gordura, mas também em glicose no fígado. Bem, as figuras ilustram as moléculas na forma cíclica. Como você já percebeu, a glicose consiste em 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 de oxigênio. A frutose e a galactose, que são outros 2 açúcares simples com a mesma fórmula química da glicose, apresentam uma ligação de carbono, hidrogênio e oxigênio literalmente diferente e, portanto, são substâncias diferentes com características bioquímicas também diferentes. Para entender o porquê que essa ligação é importante, vamos literalmente abrir essas moléculas. Vamos olhar primeiro do lado esquerdo. Vamos ver a cadeia aberta da glicose. Nós temos uma parte que chamamos de esqueleto de carbonos, que é a sequência linear de carbonos com ligações simples com o hidrogênio e a um grupo hidroxila, o OH, e também a seus carbonos vizinhos. Na parte inferior, nós temos na extremidade um último carbono ligado a 2 átomos de hidrogênio e a uma ligação com um grupo hidroxila. E na parte superior, nós vemos o que chamamos de grupo carbonila, que é o C fazendo ligação dupla com o C dupla O. É o carbono fazendo ligação dupla com o oxigênio. O importante para diferenciarmos os monossacarídeos é justamente a posição desse grupo carbonila, que está destacado em verde. Agora, vamos ver a glicose e a frutose ao mesmo tempo. Na glicose, vimos que o grupo carbonila está na extremidade superior, que dá à cadeia de glicose a função aldeído. Como a glicose tem 6 carbonos, ela também pode ser chamada de aldoexose. Agora olha a frutose. A frutose é diferente, porque a frutose é uma cetose. Diferente dos aldeídos, a cetose é caracterizada pelo grupo carbonila estar posicionado entre os carbonos do esqueleto e não na extremidade. No caso da frutose, como ela tem 6 carbonos, é uma cetoexose. Fácil, né? Ok, nem tanto. Mas basta ler os compostos com calma ao estudar que você sempre vai relacionar o nome com o tipo da estrutura molecular. E falando de estrutura, nós vamos ver que os monossacarídeos eles não se apresentam nessa cadeia aberta. Apesar de apresentarmos as moléculas com a cadeia aberta, a maior parte dos monossacarídeos numa solução aquosa, em meio fisiológico, por exemplo, vai se apresentar de uma forma cíclica, na forma de anel. E ainda, para nós aprimorarmos também a diferenciação entre diferentes monossacarídeos, nós vamos ver que nós temos que contar o número de carbonos. E o número de carbonos vai variar de 3 a 7. Então, nós vamos ter as trioses com 3 carbonos, as tetroses com 4 carbonos, as pentoses com 5, as hexoses com 6 e as heptoses com 7. Veja
que nas figuras cíclicas que você está vendo agora da glicose e da frutose, está indicado o número de cada carbono, variando de 1 até 6 no caso dessas moléculas. Se for uma ligação de um monossacarídeo com um fosfato, isso vai estar no nome da molécula. Por exemplo, uma glicose 6-fosfato, que nós vamos trabalhar bastante, é a glicose com o carbono 6 ligado num fosfato. Você vai ver isso durante as outras aulas com calma, mas já dá para ir imaginando melhor as estruturas, certo? Muito bem. Os oligosacarídeos, eles vão ser formados quando ocorre uma ligação química de 2 até 10 monossacarídeos. Os principais oligosacarídeos são os disacarídeos, os açúcares duplos, que formam-se quando duas moléculas de monossacarídeos se combinam. Os monossacarídeos e os disacarídeos são denominados, em seu conjunto, os açúcares simples. Todos os disacarídeos vão conter glicose. E os 3 disacarídeos principais são esses que você está vendo na tela. A sacarose é a glicose ligada à frutose. É o disacarídeo nutricional mais comum e contribui por até 1/4 do total de calorias da nossa dieta. Ela é encontrada naturalmente na maior parte dos alimentos que contêm carboidratos. A lactose, que é a glicose mais a galactose, é um açúcar que não é encontrado em vegetais, e ele existe em sua forma natural apenas no leite como açúcar do leite. Já a lactose, que é o menos doce desses disacarídeos, quando processada artificialmente, ela se encontra frequentemente em refeições líquidas ricas em carboidrato. A maltose, que é a glicose mais a glicose, ela está presente na cerveja, nos cereais matinais e também em sementes em germinação. A maltose é também denominada açúcar do malte e ela forma 2 moléculas de glicose. Porém, apenas uma pequena contribuição da maltose nós vemos com o total de calorias da dieta. O termo polissacarídeo descreve a ligação de 3 até milhares de moléculas de açúcar. Os polissacarídeos são formados por processos químicos que vão formar uma cadeia de monossacarídeos interligados, como a síntese do glicogênio, por exemplo. Os polissacarídeos vegetais são muito importantes. O amido e as fibras constituem as apresentações comuns de polissacarídeos nos vegetais. O amido vai ser encontrado em sementes, em vários grãos, no pão, em cereais e etc. A amilose é uma cadeia linear longa de unidades de glicose entrelaçadas em uma espiral. A proporção relativa de cada apresentação de amido no vegetal é o que determina as características de digestibilidade dos alimentos. Os amidos com uma quantidade relativamente grande de amilopectina são digeridos e absorvidos rapidamente, enquanto aqueles que têm muita amilose são degradados mais lentamente. O termo carboidrato complexo é justamente por causa disso. Ele descreve o amido dietético, que representa uma fonte nutricional muito importante dos carboidratos na dieta típica, geralmente mais de 50% do total de calorias consumidas. E isso vai incluir as fibras, que são também polissacarídeos estruturais diferentes do amido e incluem a celulose, que é a molécula orgânica mais abundante na Terra. Vamos falar mais das fibras e entender bem como as fibras são importantes na nossa alimentação e também em todo o processo digestivo. Muito bem, vamos entender melhor as fibras dietéticas. A fibra dietética é a porção dos alimentos que é resistente à digestão enzimática no trato gastrointestinal. Consiste principalmente em materiais vegetais que são derivados de polissacarídeos e lignana. As fibras ocorrem exclusivamente nos vegetais e constituem a estrutura de folhas, caules, raízes, sementes e casca das frutas, por exemplo.
Os componentes da fibra são divididos na categoria fibra solúvel e fibra insolúvel, de acordo com a sua capacidade de se dissolver na água. Olhe o quadro à esquerda. As categorias de fibra solúvel incluem as pectinas, as mucilagens e gomas. A fibra solúvel atrai água, formando um gel, e esse gel diminui a velocidade da digestão, resultando em menor glicemia após a refeição. A fibra insolúvel consiste em 3 categorias: a celulose, a hemicelulose e as ligninas. Essas fibras estimulam os movimentos peristálticos e melhoram a motilidade do trato gastrointestinal. Muito bem. Os materiais fibrosos resistem à digestão enzimática, mas a microbiota saudável do intestino pode metabolizar as fibras dietéticas mais solúveis em gases e ácidos graxos de cadeia curta, que podem ser absorvidos e usados pelas células epiteliais do cólon do intestino. Ainda, esses ácidos graxos de cadeia curta podem viajar para o fígado através da veia porta hepática. O chamado amido resistente também alimenta a nossa microbiota. A ingestão de fibras é muito importante para a saúde, principalmente por reduzir o colesterol LDL e também reduzir a glicemia após as refeições. As fibras mucilaginosas e hidrossolúveis são particularmente mais efetivas nesse sentido, mas podemos lembrar que as fibras insolúveis também são ótimas para a saúde intestinal. Vamos falar agora de como funciona o processo de digestão de carboidratos. Atenção! Agora nós vamos ver um processo com mecanismos detalhados. Então preste atenção e se prepare para fazer suas anotações. Os processos digestivos convertem os carboidratos da dieta nos monossacarídeos constituintes. A digestão começa na boca, onde a glândula salivar libera a enzima alfa-amilase, que converte o amido dos alimentos em polissacarídeos menores, chamados alfa-dextrinas. Ao mastigarmos, o alimento se mistura com a saliva, com a enzima e a digestão já começa. Mas ao engolirmos, o bolo do alimento vai para o estômago, onde a enzima alfa-amilase é inativada pelo ácido clorídrico, ou seja, pela acidez do estômago. Por isso, não ocorre digestão de carboidratos no estômago. Bem, a digestão continua, pois o bolo vai para o intestino, enquanto o pâncreas secreta a enzima alfa-amilase pancreática e também bicarbonato no lúmen do intestino delgado. O bicarbonato neutraliza as secreções gástricas, permitindo que a alfa-amilase pancreática continue a digestão das dextrinas, convertendo-as em disacarídeos, maltose, sacarose e lactose, mas também trissacarídeos ou sacarídeos de cadeias de até 9 carbonos. A digestão desses compostos ocorre por meio de enzimas chamadas sacaridases, que ficam aderidas na superfície da membrana da borda em escova, as chamadas microvilosidades das células intestinais. Veja na figura que temos enzimas específicas para cada uma das moléculas e, consequentemente, elas vão atuar também em ligações específicas, gerando monossacarídeos específicos, a glicose, a frutose e a galactose, que são, então, transportados para as células epiteliais intestinais. Existem outras sacaridases específicas, mas nós não vamos nos aprofundar tanto. Certo, os carboidratos são digeridos e absorvidos em tempos específicos, o que define o índice glicêmico, a velocidade na qual a glicemia aumenta após o consumo de carboidratos. Mas vamos ver isso com calma depois. Quando temos glicose, frutose e galactose nas células epiteliais intestinais, nós precisamos absorver os monossacarídeos e, consequentemente, transportá-los para a circulação.
O mecanismo de transporte depende da ação dos transportadores de glicose, os chamados GLUT. Esse mecanismo de transporte pode ser facilitado ou dependente de sódio. Nas células intestinais, nós temos a bomba de sódio, que garante o funcionamento desse transporte que depende do sódio. Os transportadores dependentes de sódio garantem o transporte de glicose e galactose. É o chamado S-GLUT, que está presente na membrana das células. A glicose vai ser transportada pelo transporte dependente de sódio, ou seja, pelo S-GLUT, mas também vai ser pelo transporte facilitado pelo GLUT2. A galactose, por sua vez, ela depende exclusivamente do transporte dependente do sódio, pelo S-GLUT. Já a frutose, ela é transportada apenas pelo GLUT5, que é específico da frutose. Os 3 monossacarídeos são transportados do enterócito até a circulação porta pelo transportador GLUT2. Várias células expressam os GLUTs justamente para captar a glicose do sangue, ou, no caso do fígado, para captar e liberar glicose também, por exemplo. O que sobra é o material digerido e as fibras, que serão eliminadas nas fezes. Agora que entendemos a digestão, vamos ver a resposta a uma refeição rica em carboidratos. Após ingerirmos e digerirmos os carboidratos, a glicose chega na circulação e no pâncreas, que é estimulado a liberar o hormônio insulina. E justamente enquanto a insulina é liberada, o glucagon é inibido. A insulina vai ser importante para atuar nos tecidos periféricos, que dependem da ação de insulina para captar a glicose. Como a glicose sai do intestino pela veia porta hepática, o fígado é o primeiro órgão por onde a glicose passa. E o fígado extrai uma parte dessa glicose do sangue e essa glicose entra nos hepatócitos, que são as células do fígado, e vai ser oxidada para gerar ATP, atendendo às necessidades imediatas de energia dessas células. O restante da glicose vai ser convertida em glicogênio e também em triacilgliceróis, ou usada para reações biosintéticas na via das pentoses, por exemplo, que nós também vamos ver. No fígado, a insulina ela promove a captação de glicose por aumento do seu uso como combustível e também por estimular o armazenamento como glicogênio e triacilglicerol. Os estoques de glicogênio hepático atingem um máximo de aproximadamente 300 gramas após uma refeição de carboidratos, enquanto os estoques de gorduras são relativamente ilimitados. À medida que os estoques de glicogênio começam a encher, o fígado também começa a converter parte do excesso de glicose em gordura. Muito bem. Em relação ao metabolismo da glicose em outros tecidos, a glicose do intestino que não é metabolizada pelo fígado viaja no sangue para os tecidos periféricos, a maior parte dos outros tecidos, onde ela vai ser oxidada para obter energia, fazer glicogênio ou participar das vias das pentoses fosfato principalmente. A glicose é o único combustível que pode ser usado por todos os tecidos. Ao longo das aulas, focaremos nos principais tecidos, como o cérebro, o músculo, o coração, o fígado, o tecido adiposo, os glóbulos vermelhos, o rim e também o intestino. Mas, nesse momento, já falamos do fígado, vamos ver os outros tecidos, e eles dependem muito da glicose, embora possam utilizar outras fontes de energia. Além da função de gerar ATP e glicogênio e fazer a via das pentoses, a glicose no cérebro, por exemplo, pode ser muito importante na síntese de neurotransmissores. O músculo depende muito dos seus estoques de glicogênio durante o exercício físico, por exemplo. E o tecido adiposo, além desses processos, pode usar a glicose para sintetizar também triacilglicerol na célula de gordura.
É importante lembrarmos que a glicose é o único combustível usado pelos glóbulos vermelhos, porque esses não possuem mitocôndrias. Sem glicose, os glóbulos vermelhos não sobreviveriam, e sem glóbulos vermelhos, a maioria dos tecidos do corpo sofreria com a falta de energia, pois não teriam oxigênio. Ao longo das aulas no metabolismo de glicose, veremos detalhes desses processos, discutindo especificidades de diferentes tecidos sempre que necessário. Uma outra questão importante para você lembrar é que nem todos os GLUT precisam da insulina para funcionar. Já foram descritos pelo menos 14 tipos diferentes de GLUT que funcionam em nosso corpo. A nomenclatura é sempre GLUT e o número. Então, nós temos do GLUT1 ao GLUT14. A diferença entre eles é a localização e se eles precisam de insulina ou não para funcionar e transportar glicose. Os GLUT no cérebro, intestino, nos rins e nas hemácias, por exemplo, não dependem da insulina e são estimulados a transportar glicose apenas com a presença da glicose. É o caso do GLUT1 e 2, por exemplo. Mas o cérebro também acaba expressando glúteos que precisam da enzima. E outros tecidos, como o coração, tecido adiposo, músculo, expressam majoritariamente um glúteo que depende da ação de insulina para funcionar. É o caso do GLUT4 ou do GLUT11, por exemplo. Normalmente, nas nossas aulas, você vai ouvir falar mais do GLUT2, do GLUT5 e do 4, certo? Muito bem. Vamos entender agora o índice glicêmico, a carga glicêmica e o índice insulinêmico. Vamos entender então os conceitos de índice glicêmico, carga glicêmica e índice insulinêmico dos alimentos. Vamos começar com o índice glicêmico, que é a velocidade de absorção de um determinado carboidrato, ou seja, o tempo que o alimento demora para aumentar a glicose no sangue. Vários fatores que compõem o alimento podem reduzir o índice glicêmico, principalmente as frutas, as proteínas e as gorduras. Ainda, a resposta glicêmica ao alimento pode variar entre indivíduos, devido à microbiota ou à composição corporal, por exemplo. No gráfico que estamos vendo, temos dois alimentos. No eixo Y, temos a glicemia, a glicose no sangue. E no eixo X, vemos o tempo em horas após a refeição. Veja que o alimento de alto índice glicêmico eleva a glicemia mais rapidamente do que o alimento de baixo índice glicêmico. Simples, né? São considerados alimentos de alto índice glicêmico aqueles com índice maior que 70. Alimentos com baixo índice glicêmico têm índice menor que 55. Mais recentemente, se ampliou esse conceito considerando a composição das refeições e o total da porção de carboidratos na refeição. Devemos considerar que o índice glicêmico não consegue especificar o quanto a glicose de fato vai aumentar, e por isso surgiu o conceito de carga glicêmica. A carga glicêmica quantifica o efeito total de uma determinada quantidade de carboidrato sobre a glicose plasmática, representando o produto do índice glicêmico de um alimento pelo conteúdo de carboidrato da porção. Calculamos a carga glicêmica dos alimentos usando a seguinte fórmula. Pegamos o índice glicêmico do alimento e multiplicamos pelo total em gramas de carboidratos na refeição, dividindo por 100. A carga glicêmica nos ajuda a prever a resposta da insulina, pois quanto maior for a carga glicêmica de um alimento, maior será a resposta da insulina. Outro conceito importante é o índice insulinêmico, que indica o quanto o alimento eleva a insulina no sangue. Vimos que a carga glicêmica pode nos ajudar a prever a resposta da insulina ao carboidrato, mas não é apenas carboidrato que estimula a liberação de insulina. Proteínas e gorduras também podem gerar resposta da insulina, mesmo que muito mais baixa. Ainda podemos ter alimentos com a mesma carga glicêmica, mas que geram respostas à insulina diferentes devido à sua composição.
Esse índice é bem menos discutido e utilizado na literatura, mas é importante sabermos que existe. De uma maneira geral, o planejamento dietético que incorpora esses conceitos normalmente está associado com menor risco cardiovascular e melhor controle glicêmico. Embora a literatura ainda não tenha definido qual seja o melhor índice para usar, é importante o nutricionista estar atento à carga glicêmica e ao índice glicêmico dos alimentos quando pensar na saúde global de seu paciente. Concluindo a nossa aula de metabolismo de carboidratos. Os carboidratos, então, são a base da alimentação dos povos e responsáveis pela maior parte da ingestão calórica. Os carboidratos são uma importante fonte e reserva de energia e também podem gerar o anabolismo participando da síntese de outras estruturas e também da síntese de proteínas e também de gorduras. Os carboidratos também podem contribuir para preservar as proteínas estruturais e podem formar a reserva de energia, que é o glicogênio. E o glicogênio é muito importante para o funcionamento adequado do metabolismo e também para o desempenho físico. Esses detalhes de todos os processos veremos nas próximas aulas. Fim da nossa aula. Muito obrigado por assistir. Em caso de dúvidas, não hesite em me contatar por e-mail e ainda me siga nas redes sociais, onde posto constantemente sobre bioquímica, alimentação, exercício e outros assuntos relevantes para a saúde. Muito obrigado e até a próxima aula!